Nosso boa noite a todos, que as bênçãos do Divino Amigo Jesus permaneçam nesse ambiente. Depois dessa música maravilhosa, dessas vibrações, pelo que somos todos muito gratos, e que nós possamos sintonizar com essas energias salutares que permeiam o ambiente, com o intuito, nesta noite, de refletirmos sobre a lição de número 48 do livro Pão Nosso, ditado pelo nosso querido Emmanuel e pela psicografia do nosso saudoso e querido Chico Xavier. O conteúdo da nossa lição trata de um assunto de abordagem do apóstolo Paulo em Hebreus, capítulo 10, versículo 8, onde o apóstolo dos gentios está reverberando aí atrás. Está dando para ouvir bem? Está bem? Acho que está um pouco alto. Onde o apóstolo dos gentios, em sua carta magnífica, informa que sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes e nem te agradaram. Paulo, Hebreus 10, 8. Comentando esse texto, Emmanuel nos diz que o mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Esse é o texto expresso na lição. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo sangue humano aos altares. Tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nos revelando como Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor, referindo-se a Deus, logicamente. Na própria crosta da terra, qualquer chefe de família, consciencioso e reto, não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos caprichosos e falíveis,
como atribuir semelhante falha ao Todo Misericordioso? No pressuposto de conquistar a benemerência celeste, é indispensável trabalhar contra o criminoso engano. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo quando os seus componentes cumprem as obrigações que lhes competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Essa é a interpretação de Emmanuel ao texto do apóstolo Paulo. Esse texto, essa lição, nos coloca em contato. Essa lição nos coloca em contato com aspectos inúmeros, importantíssimos. Num primeiro momento, pede o texto a nossa compreensão, para que não entendamos, para que não interpretemos que com sacrifícios, com sofrimentos, com dificuldades, que estas coisas sejam valiosas para a nossa caminhada ascensional, que a nossa evolução precise de dores e sofrimentos. E é interessante porque a doutrina nos instrui dizendo que somos os construtores do nosso próprio destino. E não precisamos, para a nossa felicidade, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, de dores e sofrimentos. E então, por que vivemos no presente momento, como acontecia em momentos anteriores, neste mundo, neste vale de lágrimas, nesse vale de dores e sofrimentos? Porque parece que a maioria de nós entende assim, entende que vivemos em permanentes dificuldades. Por quê? Porque vivemos em permanentes dificuldades. O texto nos afirma com clareza, através do apóstolo Paulo, que isso não é necessário. E por que então isso acontece? Certamente porque nos desviamos das recomendações divinas, nos desviamos da lei, através do egoísmo, através do orgulho, através de tantos equívocos, de tantas posturas com as quais nós optamos, pelas quais nós optamos. Então Jesus veio com as regras, veio nos informar o caminho. Conhecereis a verdade e vos libertareis. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E o que isso significa? Que caminho é esse? Que verdade é essa? Que vida é essa?
Em cada instante das nossas vidas, nós entramos em situação de decidir. Sempre as questões que nos são apresentadas, nós estamos o tempo todo fazendo as nossas escolhas. Essas escolhas decorrem também de um aspecto apresentado para nós pelo Espiritismo, pelo Consolador prometido, através do princípio e da lei constante do livre-arbítrio. Então, esse livre-arbítrio, essas decisões, essas posturas e a forma como nós temos vivido é que geraram a situação que hoje nós vivemos. Então, somos construtores permanentes do nosso destino. Podemos construir a paz, podemos contribuir para a paz, para a harmonia, para a concórdia, podemos optar pela cooperação, pela ajuda, mas estamos ainda mais interessados na competição. Se nós verificarmos, as questões que dão ibope são as questões que importam em competição. Podemos ter um concurso musical, e aí nós vamos esperar quem vai ser o melhor. Um torneio de futebol, uma corrida de automóvel, a nossa passagem pela escola, e às vezes até mesmo as nossas atuações em quaisquer lugares onde estivermos. Porque, embora tenhamos a recomendação de Jesus para que não julguemos, porque não temos competência para isso, porque somos diferentes uns dos outros, porque não conhecemos a história correta e completa, nem de nós próprios, quanto mais dos outros. Por isso, qualquer atitude de avaliação e julgamento dos outros, certamente nos coloca em erro, em equívoco. E por isso Jesus recomenda: não julgueis. Julgou, errou. Nós podemos avaliar alguma coisa por uma necessidade? Podemos, mas é importante que nos mantenhamos em silêncio e não emitamos pareceres, principalmente os negativos, em relação aos outros. Mesmo, dizem alguns autores, que mesmo os pareceres positivos a respeito de situações e de outras pessoas podem ser prejudiciais, mesmo os positivos. Então, nós estamos nesta situação e precisamos de um apoio, precisamos de luzes, precisamos de esclarecimentos, precisamos de sabedoria. E Jesus veio como mestre de sabedoria, como aquele que nos concita a compreensão, ao perdão, a não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco, a perdoar todas as vezes que uma situação de ofensa acontecer.
embora já saibamos, existem instruções nesse sentido, que não haveria nem motivos para que nós nos sentíssemos ofendidos, já seria um momento um momento superior, um momento mais inteligente na nossa vida, seria não nos sentirmos ofendidos, como o próprio Jesus demonstrou após o Calvário, no momento supremo da cruz. Ele se expressa dizendo: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. E é exatamente isso. Qualquer falha que cometam conosco, que às vezes nem cometeram, é apenas interpretação nossa, a gente olha para as coisas e já faz o nosso entendimento. Então essas falhas, mesmo que verdadeiras, elas são resultado de um momento, de um equívoco, de uma infantilidade, de uma ignorância, de uma desatenção, e não deveríamos, portanto, nos sentirmos ofendidos por isso. Esse seria o ideal. Mas se nos sentirmos ofendidos, Jesus diz que então perdoemos, compreendamos isso, saibamos que somos capazes daquelas mesmas atitudes, ou às vezes até atitudes mais graves, e conosco também, que nos perdoemos. Esse texto de Paulo também nos coloca em contato com essa situação, porque aquele que se dispõe a agradar o divino através de sacrifícios inúteis, é o que o texto nos coloca aqui, porque o verdadeiro sacrifício, que é o ofício sagrado, o fazer para Deus, o fazer o que é necessário ser feito, que não é uma coisa fácil, mas que a gente pode descobrir através da nossa consciência e principalmente sintonizando com o próprio coração, porque o coração fala corretamente, o coração diz o que é, e às vezes nas nossas vidas nós nem sabemos direito o porquê, mas nós sabemos que é, e portanto isso nos dá uma confiança. Embora estejamos na doutrina da razão, como chama a atenção o mestre Allan Kardec, que a fé raciocinada é aquela que pode encontrar respostas razoáveis, lógicas, mas em algumas situações a nossa mente não tem a capacidade de alcançar. Em outras situações, a própria mente, que trabalha com informações, repetições, às vezes corretas, às vezes equivocadas. Por isso Jesus recomendava que não deveríamos julgar, que não deveríamos também ficar presos nisso, porque o que hoje é, amanhã pode não ser exatamente. Certamente algumas verdades nas quais nós acreditávamos há algum tempo atrás, e algumas atitudes que tivemos no pretérito, hoje muitas delas nós já as abandonamos por entendê-las não apropriadas, e no futuro certamente isso se repetirá, porque é um evoluir, é um caminhar permanente. E essa doutrina, que é uma doutrina de evolução, tendo como dirigente central o Mestre Jesus, nos pede a atenção, nos pede atenção permanente, e oração também. Orai e vigiai, para que possais seguir o caminho correto, para que possais estar
em sintonia com a verdade, estar em sintonia com o divino. Esse o encaminhamento doutrinário. E a lição de Paulo em 10, Hebreus, no capítulo 10, traz essas questões que envolvem o livre-arbítrio, através do qual nós podemos construir o futuro, podemos construir a felicidade ou a infelicidade, a harmonia ou a desarmonia, mas com a certeza de que caminhamos permanentemente para Deus, que não espera de nós nenhum absurdo, nenhum sacrifício. Ele espera o ânimo, Ele espera um estado de entrega. E, aliás, dizer que Deus espera isso de nós, talvez nem seja a forma mais apropriada de interpretar, porque, na verdade, o Altíssimo, o Todo Misericordioso, que nos permite tantas possibilidades com tantas pessoas e conosco mesmos, através das reencarnações, através dos encontros inúmeros que mantemos, Ele, o Todo-Poderoso, Ele estabelece as regras. E nós vamos caminhar para isso. Temos que caminhar. Podemos pegar outros caminhos, podemos nos desviar, mas certamente caminharemos para Deus. Estamos caminhando para Deus. Estamos caminhando para a harmonia, para a felicidade, para o amor. Não é coisa de agora, mas nós estamos dando passos. Portanto, que nós possamos nos conduzir nesta fé, nesta convicção de que somos permanentemente amparados, de que não existe a menor possibilidade da ausência de Deus. Nós podemos não atentar, nós podemos não perceber, nós podemos não acreditar, mas as leis divinas, a misericórdia divina, a graça divina, ela nos envolve permanentemente. E todos nós somos registros vivos disso, cada um avaliando as diversas situações. Todos nós já podemos experimentar essas situações em que olhamos para o túnel e não vemos a luz no final do túnel, e daqui a pouco, como um milagre, que embora saibamos que, na forma como entendem alguns ensinamentos religiosos, ele não existe para a doutrina espírita, mas, por outro lado, nós podemos entender que a vida é um milagre permanente, é um milagre permanente de amor, de compreensão, de luz, de tantas coisas que podem nos preencher o coração, tantas aflições por que passamos e que hoje olhamos para elas e vemos quanto agimos como crianças desconhecedoras da verdade. Embora Jesus traga e peça a atenção para a pureza das crianças, para esse aspecto tão importante que precisamos, cada um de nós, fazer com que isso permaneça em nós, essa situação de pureza, essa situação de confiança, essa situação de entrega, essa energia de entrega, ela é fruto da fé, ela é fruto. As crianças têm mais facilidades de estar assim.
Conosco a dificuldade é um pouco maior por causa da mente valorativa, apreciativa, julgadora, equivocada. Mas é com ela que nós temos que caminhar. Nós não podemos desprezá-la, mas fazer a conexão entre a mente e o coração é uma necessidade premente, é uma necessidade importante que deve ser suprida para que nós possamos dar os nossos passos com segurança, com tranquilidade, na confiança de que hoje é o melhor dia de nossas vidas. Não importa o que estejamos pensando ou sentindo, hoje é o melhor momento que Deus tem para nós. E amanhã, certamente, vai ser ainda melhor do que hoje, porque estaremos mais esclarecidos, porque estaremos mais dispostos a essa sintonia com o divino. Que Deus nos abençoe e que possamos retornar aos nossos lares e às atividades que vamos empreendê-las daqui a pouco, fortalecidos na fé e confiantes na proteção e no amor do divino para toda a humanidade. Obrigado.